meus irmãos, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com vocês, refletindo um pouco sobre a Palavra de Deus, podendo se alimentar com aquilo que ela pode nos trazer de crescimento para as nossas vidas. Nós estaremos a partir de agora, toda quarta-feira, fazendo uma reflexão a respeito da Palavra de Deus. E nesse dia, nós estaremos refletindo no texto do Evangelho de João, no capítulo 10. Nós estaremos lendo a partir do versículo 23, que diz o seguinte, João 10, versículo a partir do 23. E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão, e os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. E Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém poderá arrancar das minhas mãos. Meus irmãos, quando eu li esse texto, eu me recordei da minha infância, aqui nesse mesmo sítio onde eu estou hoje, em que o meu avô, entre outras coisas, ele tinha uma das profissões dele, se assim posso chamar, ele adestrava bois para trabalhar, para o trabalho, para puxar carroça, e também trabalhava com arado, um animal de trabalho, como nós chamávamos. E era interessante porque esse treinamento ele começava muito cedo. E ainda quando nós chamávamos de garrote, que é um bezerro que já desmamou, e ele já começava. E logo nos primeiros momentos, ele começava ganhando a confiança daqueles animais. Ele ia, ele dava comida na mão, ele acariciava aqueles animais, ele raspava, todas essas coisas ele fazia. Quando ele ia, os animais iam crescendo, ele colocava a canga, ou o jugo, como nós biblicamente conhecemos, e ele ia adestrando de pouco a pouco, e colocando, e uma das partes mais interessantes que eu me lembro com muita saudade, é quando ele já acostumado com a canga, ou o jugo, colocava eu e os meus primos, amarrava uma corrente grande e um pneu, ia arrastando, e aqueles bezerros iam nos arrastando. Uma coisa que me chamava muita atenção nesse processo, até que eles se tornassem bois totalmente domados e preparados para o serviço, era a dedicação que o meu avô dava àqueles animais. Uma coisa que me impressionava muito é quando nós íamos buscar aqueles animais no pasto. Quando meu avô ia buscar, e muitas das vezes ele chegava da porteira e chamava com a corda na mão, e aqueles animais estivessem aonde eles estivessem, ouvindo a voz do meu avô, eles desciam até aonde o meu avô estava. Muitas das vezes, quando meu avô não podia ir, ele pedia para que eu fosse, eu e os meus primos, o meu irmão. Só que quando nós chegávamos lá, nós tentávamos repetir o chamado do meu avô. Só que aqueles bichos danados, na maioria das vezes, não vinham até nós. Nós éramos obrigados a subir até onde eles estavam, lá no alto do morro, para descê-los, para que então pudéssemos colocar no carro de boi. Aquilo me intrigava muito. E como que poderia? O que o meu avô havia de diferente que aqueles animais obedeciam tão prontamente o meu avô e não a nós? O texto de hoje, de João, ele tem um significado muito próximo. É interessante que os judeus, no versículo 24, os judeus interrogam a Jesus e dizem com uma pergunta muito interessante, falando assim: até quanto tempo, Senhor, nós ainda nos deixará em dúvida? Se és tu mesmo
o Filho de Deus. Interessante que a pergunta dos judeus, ela tem um tom de ineficiência da pregação. Parece que para os judeus não estavam claros quem Jesus era. Havia uma insatisfação e Jesus deixa isso muito claro. Ele diz assim, olha, eu já disse para vocês quem eu sou. As obras que eu faço em nome do Pai revelam quem eu sou. Na verdade, o que Jesus deixa claro, que a dúvida do coração daqueles judeus não se dava porque a mensagem de Jesus não era clara o suficiente. Não é que haja uma insuficiência na palavra de Deus, então dependia que Jesus fosse mais claro. Jesus deixa muito claro o seguinte, eu sempre falei, eu sempre deixei claro, e aquilo que eu sou testifica, aquilo que eu fiz testifica de mim. E aí ele vai entrar nos versículos seguintes, dando o exemplo das suas ovelhas. É como se ele dissesse assim, observem as minhas ovelhas. É como se ele falasse, olha, as minhas ovelhas, e a partir desse momento ele vai revelar que ele desenvolve um relacionamento com as suas ovelhas, um relacionamento muito próprio. Esse relacionamento faz com que essa dúvida não persista no coração daqueles que são as suas ovelhas. E ele diz assim, e ele vai descrever a dinâmica do seu relacionamento para com as suas ovelhas. Primeiramente ele diz assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Jesus havia dito que suas ovelhas, eles eram capazes de discernir a voz de Jesus. Isso é muito interessante, porque em meio a tantas vozes, aquelas ovelhas conseguiam discernir a voz do seu pastor. Nós vivemos um tempo em que existem muitas vozes que concorrem com a voz de Jesus. E porque muitas das vezes as pessoas dão tanto ouvido a outras vozes, é que não conseguem discernir quando Jesus nos dá uma ordem. Mas ele deixou muito claro, olha, a dúvida de vocês é porque o coração de vocês, na verdade, se mostra indomável. Vocês não se permitem ser domado pelo Espírito. Vocês já entenderam quem eu sou. Simplesmente vocês não querem se render ao meu adestramento. E agora, como eu falei, ele vai dizer lá, olham, as minhas ovelhas. Vou lhe dar de exemplo as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Jesus está dizendo que aquele que é a ovelha do Senhor consegue discernir a voz de Deus, em meio a tantas vozes. E sabe, irmãos, são muitas vozes, como eu mesmo falei. Por exemplo, existe o secularismo como voz adentrando na igreja. O que é o secularismo? O secularismo é um pensamento que divide a nossa vida em partes. E dentro desse pensamento filosófico, a nossa religião, ele só é uma parte, ou seja, o seu relacionamento com Cristo é só uma parte de um todo. E sabe que esse pensamento ele tem adentrado nas nossas igrejas. Essa semana que passou, eu vi, acompanhando uma pessoa conhecida, e é muito interessante ver como que o secularismo alcançou essa vida. Sabe por quê? Ele estava postando lá no seu stories, lá no Instagram. Em algum momento ele posta, frequentando um culto evangélico numa igreja batista. E aí ele posta aquela igreja linda. E aí os stories vão passando. E o seguinte, vários stories mostrando o culto, o que aconteceu no culto. Só que em sequência,
mostra que depois do culto, aquele rapaz foi para um bar beber com os amigos. No coração daquele rapaz, ele entende a sua religião, seu relacionamento com Deus como parte de uma vida. O secularismo é isso. Só que quem é a ovelha do Senhor consegue discernir o que devemos e o que não devemos fazer. Outra voz que fala muito no seio da igreja é o individualismo, o egocentrismo. É quando a nossa vontade se torna um Deus a ser satisfeito. É quando tudo da vida volta-se ao prazer, à vontade. Então, se eu tenho vontade, eu vou à igreja. Se eu não tenho vontade, eu não vou. Se o culto é animado, eu vou. Se não é animado, eu não vou. O que determina o agir é a vontade, é a autossatisfação, é o ego, é o egocentrismo. Isso é uma voz que tem sido concorrente com a voz de Jesus, porque não foi isso que Jesus falou. A igreja, a nossa vida cristã, não é para autossatisfação, embora haja autossatisfação na vida cristã. O objetivo principal é o louvor da glória de Deus. E por último, o ceticismo. O que é o ceticismo? Ceticismo é um pensamento que diz que não existe verdades absolutas. Então, as pessoas vivem um cristianismo em que o cristianismo em si, o seu relacionamento com Deus, não é verdade absoluta. Então, a pessoa é evangélica, mas ela vai lá dar uma olhada no horóscopo para saber o que o horóscopo está dizendo. Não há satisfação, não é suficiente. O ceticismo vai, então, no coração das pessoas, dizer o seguinte: o que Deus tem a dizer não é suficiente, a Bíblia não é suficiente. Você fica atrás de outras mensagens, como se não fosse suficiente. Isso tudo são vozes que têm concorrido com a voz de Jesus dentro da igreja. Então, Jesus diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. E aí, nessa dinâmica que Jesus vai apresentando seu relacionamento com Deus, vem a segunda parte, que ele diz assim: e eu as conheço. Que Jesus está dizendo que Jesus se envolve com elas. Que essas ovelhas, Jesus se envolve. Eu me lembro, na época do meu avô ainda treinando aqueles bezerros, que muitas das vezes o meu avô, ele tinha por hábito, no final da tarde, ele separava as espigas de milho para aqueles bezerros e ele dava direto na boca e passava longo tempo, gastava longo tempo com aqueles animais. E sabe uma coisa muito interessante que eu vi ele fazendo? Ele costumava pegar sal e passar no braço dele. E deixava os bezerros lamberem o braço dele. Um dia eu perguntei: vô, por que o senhor está fazendo isso? E ele dizia assim: para que eles conheçam o meu cheiro, para que eles me identifiquem. O que Jesus está dizendo é que no seu relacionamento ele se envolve, ele está presente. Esses animais, essas ovelhas, elas sabem que podem confiar no Mestre. Jesus é um Senhor que se envolve com as suas ovelhas, que está introduzido, inclusive ele conhece os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. Eles conhecem nossas qualidades e nossos defeitos. E mesmo assim nos submetem a esse tipo, nos submetem à sua vontade. Por último, ele vai dizer que todo esse relacionamento ele vai desenvolver por uma ação de obediência. E ele diz: eles me seguem. Jesus revela que para a sua ovelha o seu chamado se torna irresistível. Sabe, quando o meu avô chamava aqueles animais,
eles estavam lá no alto do pasto e estavam se alimentando muitas das vezes, ou estavam descansando. E via o meu avô com a corda. Aqueles animais sabiam que quando o meu avô chamava é para que eles viessem trabalhar, é para impor sobre eles o trabalho. Às vezes, sabe, ele demorava um pouquinho, mas de alguma forma o som da voz do meu avô se tornava irresistível. Talvez aqueles animais se lembrassem das vezes que o meu avô cuidou deles, se lembrassem das espigas de milho que haviam sido oferecidas a eles no passado, a quantidade de sal. E eles sabiam que após todo o serviço eles iam ganhar espigas de milho e sal. E talvez lá no seu instinto muito primitivo de animal irracional, eles tenham pensado o seguinte: vale a pena obedecer. Em nome de quem estava chamando, eles desciam e se submetiam. Sabe de uma coisa, irmãos? Quem é ovelha do Senhor se submete às ordens do seu Senhor. Ele pode até relutar no primeiro momento, mas ele acaba se dobrando à voz do seu Senhor. Sabe o que eu descobri? Aqueles animais não estavam presos por cordas, por cangas, o jugo, como nós conhecemos, e nem eram dominados por porrete ou cajado. Na verdade, aqueles animais, eles foram adestrados no coração. Meu avô havia conseguido adestrar o coração daquelas feras. Pois é. A pergunta que nos fica é o seguinte: você tem ouvido a voz de Deus na sua vida? Você consegue discernir em meio a esse mundo de tanto caos a voz do Senhor? E ao que Ele tem te direcionado? Você conhece e compreende a razão pelo qual o Senhor tem te chamado? Você tem cumprido e sido obediente? E por último, a mensagem do Senhor é suficiente na tua vida para que você, ainda que em momentos de dúvida, se dobre a Deus? Minha oração nesse dia é que nos tornemos tornemos o nosso coração totalmente devotados a esse Deus, que é muito melhor do que o meu avô era para aqueles animais. Porque, como ele diz, encerrando o texto, ele vai dizer a razão seguinte, que eu lhes dou, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, e eles jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa mensagem, que o nosso coração deseje, Senhor Deus, ardentemente por Ti. Que o nosso coração, Senhor Deus, ouça a Tua voz e que esse seja um chamado irresistível para todos nós. Que sejamos fiéis, Senhor, que nos coloquemos ao trabalho, aquilo que o Senhor nos chamou. É o que nós pedimos no nome santo do Teu Filho amado, Jesus. Amém.